Star Wars Battlefront 2, digo, o verdadeiro Star Wars Battlefront 2, era tudo o que os fãs da série Star Wars queriam. Ele representava de verdade o que significava a guerra em Star Wars. Não à toa, o jogo vendeu apenas 6 milhões de cópias e envelheceu muito bem considerando que era um game de PS2 e Xbox clássico. O presidente da LucasArts na época, Jim Ward, queria fazer uma sequência, então ele contratou a empresa Free Radical Design, que naquela época, 2006, estava trabalhando em um jogo chamado Haze, eu vou chamar de Haze, talvez a pronúncia esteja errada, que teria a parceria da Ubisoft. A ideia era que Battlefront 3 fosse muito maior que Battlefront 2, e seria um jogo que abriria as portas da franquia para a nova geração. Os problemas já começaram no prazo. A Free Radical Design garantiu que entregaria o jogo em outubro de 2008. A confiança nesse prazo era tanta que, um ano depois, em 2007, a empresa já havia assinado um contrato para fazer Battlefront 4. Então, a confiança da LucasArts na empresa estava gigantesca. A LucasArts ia pagando e pagando até que em 2008, bem no começo do ano, em janeiro, Steve Ellis, um dos co-diretores da Free Radical, disse para a LucasArts que o prazo estava apertado e o jogo teria que ser adiado para abril de 2009. A LucasArts concordou e continuou pagando durante todo esse tempo. Segundo ele, eram necessárias mais pessoas no projeto, já que eles estavam tendo dificuldades em fazer a transição da geração PS2 para a geração PS3, e a LucasArts decretava mudanças de design o tempo todo também, o que exigia muito tempo. A situação começou a ficar horrível quando, no comando da LucasArts, Jim Ward deu lugar a Darryl Rodriguez. Esse cara, puta que pariu. A política e missão de Darryl na empresa era o máximo de lucro com o mínimo gasto. Então, só para começar, ele já mandou muita gente embora da LucasArts, só para diminuir custo. E depois ele foi lá e cancelou uma porrada de jogos que estavam sendo produzidos. Isso aí começou a abrir os olhos da Free, eu vou chamar só de Free a partir de agora para simplificar o nome, tá? Mas os pagamentos ainda chegavam, pelo menos segundo a LucasArts, e os prazos sobre a entrega do jogo continuavam sendo solicitados, ou seja, a empresa não estava cancelando o jogo de fato. Em outubro de 2008, o jogo foi devidamente cancelado. E é aqui que a treta começa de verdade. Lembra quando eu disse que o Darryl demitiu um monte de gente? Então, foi aí que Battlefront 3 vazou. Alguns funcionários muito putos com a demissão vazaram para a IGN uma lista de jogos que na época ainda não haviam sido anunciados. Em julho de 2008, o jogo já aparecia na Amazon, listado por uma porrada de consoles, incluindo DS e PSP. Mas a Amazon costuma errar nesses lançamentos, então na época era desacreditado, e a explicação é que eles haviam confundido com Star Wars The Force Unleashed. Talvez eu tenha falado errado. Em 2010, 2 anos após o lançamento do jogo, o servidor do site GameSpy listava o jogo para PS3, PSP, Wii e PC. E a expectativa é que ele seria anunciado na E3. Spoiler, ele não foi. Em 2012, o co-diretor da Free, Steve Ellis, aquele mesmo que foi lá na LucasArts falar que o jogo estava tendo um problema na hora da entrega e teria que ser adiado para 2009, disse que Battlefront 3 estava 99% pronto e faltava apenas umas correções de bugs e seria o melhor jogo da empresa. Obviamente eu estou falando disso na época, tá? Na época que ele foi cancelado, ele estava 99% pronto. Segundo ele, a relação com a LucasArts era boa até a chegada de Darryl. Ele falava que antes negociava com pessoas que amavam videogame, e de repente começou a ter conversas com psicopatas que sempre mantinham seus advogados na sala. E sim, ele usou o termo psicopatas. Ele também reclamava que com a chegada de Darryl, o jogo sofreu um boicote financeiro da LucasArts, ficando 6 meses sem receber nenhum pagamento e sempre recebendo 1 milhão de pacotes de mudança para serem feitos no jogo. O problema é que toda essa história do Steve foi contestada por um ex-funcionário da LucasArts, que na verdade conta que o jogo era uma bosta inacabada. O funcionário anônimo chega a dizer que o jogo não estava 99% pronto. Segundo a sua própria estimativa, estava 75% e era 75% de um jogo merda, então não era grande coisa. O ex-funcionário também disse que o problema da empresa foi ter colocado muita fé no jogo Haze, feito em parceria com a Ubisoft. Ele também afirma que eles tiraram o pessoal do Battlefront 3 para trabalhar em Raze, e eles também estavam superestimando suas capacidades de cumprir prazos. A franquia Battlefront dava muito dinheiro para a LucasArts e não era de interesse de nenhum dos chefões da empresa boicotar um jogo de uma franquia milionária. Não fazia sentido nenhum. O ex-funcionário afirma que os 2 ex-presidentes, na época o Darryl já havia saído, faziam pagamentos parciais ou até completos de muito bom grado, porque a Free não cumpria com nenhum de seus prazos. Inicialmente, o jogo havia sido planejado para ser lançado ao final de outubro de 2008, mas em basicamente todo o ano de 2007, a versão de Xbox 360 simplesmente não funcionava de jeito nenhum.
O jogo só tinha um modo de jogo completo até aquele ponto e os mapas eram muito ridículos. O funcionário também afirma que os recursos de Battlefront foram usados para o desenvolvimento do jogo Raze, e ele garante que o jogo Raze só se tornou exclusivo de PlayStation 3 porque o motor que eles usavam no jogo, e eles usariam em Battlefront 3 e 4, não era compatível com o Xbox, por isso havia aquele problema. O ex-funcionário chama a empresa de esquema Ponzi. Esquema Ponzi é um esquema de pirâmide, porque o dinheiro de Battlefront parecia destinado a outro jogo, que no final das contas também foi um fracasso. E Steve Ellis não deixou barato. Ele disse que a porcentagem estimada de 99% era porque no banco de dados do jogo a única coisa que faltava era resolver alguns bugs, que segundo ele demorariam de 2 a 3 semanas. E Steve afirma que nunca transferiu recursos de um jogo para outro, mas ele garante que em todos os jogos que trabalhava, a empresa pagante pedia para que os recursos de outro projeto fossem direcionados para o seu, mas ele garante que sempre negava. Ele inclusive explica que não era necessário transferir recurso nenhum, porque a Ubisoft estava empenhada em pagar pelo jogo, então ele não precisava fazer nada disso. Se o problema com Battlefront era unicamente os prazos que a Free não cumpria, então por que nenhuma outra empresa pegou o projeto e continuou? Por que a EA teve que refazer tudo? Porque, segundo Steve, os problemas eram dentro da LucasArts, com a mudança de presidente na época e a reformulação da equipe de administração. Segundo Ellis, após ficar sem pagar a Free, os desenvolvedores não poderiam fazer nada, pois eles não tinham mais dinheiro para brigar em tribunal com uma gigante como a LucasArts. E sobre o Raze, o jogo virou exclusivo de PS3 por causa da Ubisoft. A empresa havia feito uma parceria com a Sony para que o jogo fosse exclusivo de PlayStation e, em troca, recebesse uma forte campanha de marketing patrocinada pela Sony. O acordo foi feito, mas a Sony não cumpriu sua parte, e isso seria um dos motivos para o fracasso comercial do jogo. Então, nós temos os dois lados de uma história. Um disse que o jogo estava sendo mal desenvolvido, o dinheiro estava sendo gasto em outros lugares e a empresa estava mentindo sobre os prazos e o game nem rodaria em Xbox. Do outro, o jogo já estava 99% pronto, mas a culpa foi da LucasArts por não ter mais enviado dinheiro para o projeto. O que você acha que pode ter acontecido? Quem você acha que está mais certo nessa história? Deixe aí nos comentários. Mas de uma coisa é certa, alguns anos depois do cancelamento do jogo, a EA veio com a proposta de um jogo multiplayer barato que daria muito dinheiro, e a LucasArts aceitou. Então, Battlefront virou isso. Espero que tenham gostado do vídeo, e tchau!